Você nos escuta, Davidson? Se você estiver falando, seu microfone está desligado. Escuto sim. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então a gente está dando início exatamente nesse momento, Davidson, a nossa reunião, cuja pauta são duas, né? A apresentação dos produtos E e F. Esses produtos, a parte central deles é as ações, né, que estão propostas para serem executadas ao longo dos 20 anos, né? A gente tem vários prazos, né, para cada ação, prazos, orçamentos, enfim. Nós não vamos apresentar todas as ações, porque são mais de 150, mas nós vamos fazer um panorama geral e depois a gente pede que vocês recorram, né, aos documentos que nós enviamos. Eu vou enviar amanhã cedinho no grupo do WhatsApp também esses documentos, que aí nele constam todas as ações direitinho, né? E aí dá para dar uma olhada mais detalhada, né, nessas ações. E a outra pauta é a gente realizar, né, a gente bater o martelo de data, local, forma de realização da audiência pública de finalização de todo esse processo, né, da elaboração do plano, que essa audiência ela tem o caráter de ser esse evento final que legitima todo esse processo, e em seguida o projeto de lei do plano pode ser, não necessariamente na mesma audiência, mas ele já está legitimado para se tornar um projeto de lei e aprovado como lei pelo Legislativo. E aí, sendo assim, né, eu proponho que a gente comece justamente por essa pauta, então, da gente pensar na audiência pública, né? O cenário que a gente tem para o município é que o Covid está, né, um pouco mais puxado aí na cidade de Turvolândia, então parece que fazer um evento com maior aglomeração não é o ideal, mas ao mesmo tempo também a gente gostaria de permitir que pelo menos, enfim, vocês dessem a ideia de como é a melhor forma de realizar ele. A gente pensa que a forma online também é possível, ou online ou mista, né, com pessoas, com a possibilidade da Câmara estar aberta e a gente realizar uma reunião como essa, só que com o telão e o microfone na Câmara, com a possibilidade das pessoas irem até lá. Para isso também, alguns dos produtos que a gente enviou ainda têm que ser aprovados, né? Então, a gente não pode realizar a audiência antes dessa aprovação e ainda estão pendentes esses documentos. Aí, primeiramente, eu queria ver com vocês quais são as possibilidades que vocês acham de realizar essa audiência na data que a gente estava planejando anteriormente, né? Que seria daqui a uma semana, daqui a 8 dias, né? Mais precisamente, que seria no dia 24. Vocês acham isso possível? E se não, a gente jogaria, né, para o mês de março, após o carnaval. Eu queria saber de vocês, principalmente Iori, da Niagara, né? Então, minha opinião, devido tá bem tenso, meio corrido, e também esse surto do Covid. Igual lá na Câmara tem um espaço amplo, tá em reforma, mas eu creio que começo de março já está liberado. Aí lá daria certo de estar reunindo até presencial, sim. Aí eu creio que se tiver possibilidade de estar deixando lá para o dia na segunda semana de março, eu acho que já vai estar mais tranquilo, até a parte do Covid também, que o pessoal já está mais ciente, eu acho que seria melhor, não sei, é a minha opinião, certo? Certo. Niagara também, né? Como pessoa que está acompanhando mais a aprovação dos produtos. Não, na questão da aprovação, eu acredito que até semana que vem a gente consiga finalizar. Porque agora o pessoal já voltou, né, para a prefeitura, já consigo ter alguém lá que possa colher as assinaturas que está faltando. Aí a data que a Iorita achar melhor mesmo, já que vai usar o espaço na Câmara, por mim. Os produtos eu consigo
finalizar, assim, pela assinatura de todo mundo. Bem, então a sugestão da Euridice, né, é a gente passar para a segunda semana de março, e aí poderia ser presencial, mas mesmo assim, a Câmara também tem estrutura para caso a gente faça online, né? Nós daqui online e todas as pessoas que quiserem entrar no link, como a gente faz nessas reuniões de agora, só que com também, né, a estrutura na Câmara do pessoal poder acompanhar no telão, né? Mais um microfone que o pessoal possa falar, um ou mais microfones. É possível, é viável de fazer essa estrutura? É sim. Bom, então, às vezes parece que está mais fácil, então, né, com a sugestão da Euridice como presidente da Câmara, também da gente passar, então, para março, né? Queria saber, a gente também tem que ver até na nossa equipe, né, Vitória, você tem disponibilidade na segunda semana de março? Eu acho que tem sim, Bruno. A gente já estava se programando, né, para a semana que vem, para executar essa atividade, mas a gente pode conversar direitinho, se for decidido, né, por todos, pela segunda semana de março, que seria entre o dia 7 e dia 11, né? Isso. Uhum. Tem um dia da semana para vocês que é melhor? Que aí a gente já... Só não pode ser na terça, né, Euridice? Às terças a gente tem reuniões, aí Tá. Bom, a gente pode pôr como indicativo e depois, ao longo dessa semana mesmo, eu conversando também com a Euridice, com a Nagra e falando no grupo, a gente bate o martelo, sim, mas colocar um indicativo, então, da quarta-feira, dia 9? Por mim, pode. pode sim. Beleza, então. Então a gente fica com esse indicativo, né, de encaminhamento. Mais alguma outra sugestão? Eu falei mais especificamente com a Euridice e com a Nagra, por elas estarem resolvendo essas questões, mas os demais do grupo. Desculpa, sim, mas essa semana eu acredito que eu não vou estar por aqui, porque eu vou curtir alguns dias com a minha filha, que ela no final de semana embarca para a Irlanda, para trabalho e para estudo. Então, essa semana eu vou curtir a cria antes dela embarcar. E na Mas eu semana anterior... vejo online, não tem problema. E aí resolvi o que eu resolvi nos outros 10 dias. Mas aí eu acho que... eu vejo online. Gostaria de eu estar acho... lá, mas Uhum. não vou ter Eu acho como. que é Só se... Pode falar. Não, só se fosse assim, a terceira semana, mas aí fica muito longe, aí eu estaria por aqui, entendeu? Eu já tinha resolvido tudo, tanto do trampo de São Paulo, quanto esse embarque da minha filha. Esse começo de mês eu vou estar para lá. Entendi. Para nós, pensando, né, nas pendências Aí- também do projeto nosso, por isso que a gente estava querendo que fosse em fevereiro, mas para março também, início de março, ainda é o ideal. Mais para o fim de março já vai ficando um pouco complicado para a gente, que o projeto tem um prazo para acabar também, né, que é março. E aí, depois das audiências, a gente ainda tem que finalizar algumas coisas burocráticas. Mas eu acho que, de qualquer forma, levando em consideração principalmente a pandemia, a gente tem que disponibilizar mesmo que, né, eu e Vitória a gente vá até aí, a gente tem que buscar, então, disponibilizar uma forma online para as pessoas que não queiram, né, não se sintam confortáveis de ir, né? Então, a gente disponibiliza basicamente uma câmera que filme o lugar todo e um link, né, de reunião como esse. porque a Acho que esse é primeira tranquilo. semana eu tô aqui. Entendi.
A primeira semana é do carnaval, né? Não sei. Então... Que não é carnaval, né? Não vai ser carnaval. Não vai ter a festa toda, né? Não vai Mas ter, mesmo né? assim... Não foi cancelado? Mas eu Sim, mas acho vai que ter o feriado. feriado, né? O feriado existe. O dia Só 2, metade da quarta-feira. Feriado é só metade de quarta-feira. entendi. Os outros dias não são feriados. Nem trabalhista, nem nada. Pode ser ponto facultativo para quem dê. Mas carnaval não é feriado. Feriado é só metade da quarta-feira. Nós temos um feriado municipal dia 1º de março. Que cai no... Dia 1º é terça-feira. Cai na terça, terça. né? Ainda é Isso. carnaval. Uhum. Porque para nós é ruim pegar a estrada também no fim de Não. carnaval, né? Até dia 4, 5 eu ainda estou por aqui de março. Entendi. Outra Bem, semana aqui. Mas aí vocês veem, eu vejo online. Gostaria de estar presente, mas dessa vez eu tenho que curtir a cria. sim. Porque são 2 anos lá, né? Bom, então acho que vale a pena então a gente continuar com o indicativo do dia 9. Infelizmente. Mas... Beleza, então, gente? Na semana que vem, como a gente estava pensando bem anteriormente, Bruno, seria no dia 24, né? Quinta-feira. Sim. A gente já descartou essa possibilidade ou a gente está trabalhando com as duas datas, dia 24 e dia 9? Bem, a Iorides falou que está um pouco difícil, né? De ser semana Sim, que é que vem, a gente né? está em reforma na Câmara e vai estar terminando a pintura por dentro. Entendi. E lembrando que antes da audiência a gente também tem mais uma reunião, né? Mas nosso plano seria ainda fazer no dia 24, se desse, e a gente faria uma reunião que é mais rápida, né? Daquelas de formato de jogo, a gente faria talvez na segunda. Se vocês acharem viável fazer a mobilização toda e a gente realizar o evento online, é possível que seja dia 24, por nós, né? Mas... Aí, com essa inviabilidade da Câmara, seria o evento totalmente online. Isso, aí teria que ser, né? Aham. Acho melhor, então, a gente passar para o indicativo do dia 9, né? Mais algum comentário sobre? O Cassiano entrou, Bruno. Sim. Aí ele terminou de mandar no chat que por ele tá ok ser no dia 9. Beleza. Aí eu vou informando lá no grupo, né? Vou ver... bem, a gente fica com esse indicativo, vejo com a Euridice também, esses detalhes sobre como fazer na Câmara, se todo presencial ou a gente online, com a possibilidade de reunião, das pessoas se reunirem para participar na Câmara, mas a gente daqui também. Eu acho que essa ainda é uma possibilidade forte, porque a Covid, mesmo que melhore até lá, a Covid aí parece estar um pouco mais forte, né? E bem, a gente vindo de outros lugares também. Mas bem, então podemos passar para o próximo ponto de pauta? Acredito que sim. Bem, então lembrando, né, que no chat, para quem está no celular ou está no computador, tem um símbolozinho, né, na nossa reunião, que é um símbolozinho de um balãozinho de fala, né, que é o chat, né? Se você clicar nele, vai abrir o chat. E lá no chat a gente colocou, a Renata
colocou um link que é da nossa lista de presença, né, Leandro, na forma de um formulário do Google. Aí vocês clicando nesse link depois, vocês podem preencher a lista de presença da nossa reunião. Então, a gente vai entrar agora para o segundo ponto de pauta, que é o conteúdo dos produtos E e F, né? A gente mandou por e-mail para aqueles que recebem os nossos e-mails, já devem ter recebido, a gente mandou ontem, os produtos E e F, e mandarei amanhã no grupo do WhatsApp também, para todo mundo que está no WhatsApp. O conteúdo inteiro do produto E e F que a gente vai apresentar agora de forma mais resumida. Vou então compartilhar minha tela. Minha tela está sendo vista? Sim. Estou esperando aumentar. Ué. A tela está cheia para vocês? Está sim. Beleza. Sim. Ótimo. Então, essa é uma apresentação um pouco mais rápida, né? Porque das mais de 150 ações que existem no plano, a gente vai apresentar cerca de 25, e além disso, nós vamos mostrar, fazer um panorama geral em termos de orçamento e do conteúdo, né? Que é a gente já traçar as metas que tem que ser, que a gente sugere que sejam executadas, né? Muitas delas seguindo os parâmetros colocados pelas leis nacionais, seja as leis do Plano SAB, né, que estipulam metas para serem atingidas até 2033 em relação à universalização do saneamento, seja o novo marco do saneamento também, né, que tem alguns parâmetros, por exemplo, que envolvem a prestação dos serviços de saneamento. Então, a gente propõe muitas coisas que são, na verdade, adequações às legislações de âmbito estadual e federal, e outras que são mais partindo da própria realidade que a gente constata aí, o que tem que ser, né, baseado em cronogramas de obras, de possibilidade de um município conseguir estipular leis ou de conseguir financiamentos para tais obras. Então, a gente parte desses dois âmbitos, adequar no nível federal e estadual, e a partir da realidade daí, como que um município de porte pequeno, né, tem a possibilidade de universalizar o saneamento, né, dentro dos prazos estipulados. Eu peço que qualquer dúvida vocês falem na hora que surgir, porque se deixar para o fim também, às vezes o assunto muda e aí a gente perde o time. Né? Então, essa é a pauta, essa é a apresentação que a gente sempre faz, né? Aqui a previsão de conclusão embaixo está de fevereiro, mas agora a gente está estipulando março, né? E, né, a realização da FUNAS, a elaboração da UFMG e o apoio institucional do município, que desde o início já buscou, né, no edital para que esse projeto elaborasse o plano municipal do município. O passo que a gente está, né, pensando que a elaboração do plano é como se fosse uma escadinha, né, com várias etapas, a gente já elaborou até o produto F, a gente está com o produto G quase saindo do forno, faltam só alguns detalhes para a gente revisar e enviar para vocês do município, ao passo que a gente ainda está aguardando o retorno, né, dos comitês, especialmente da Câmara Técnica, da aprovação dos produtos, desde o produto C, né? É importante que eles sejam validados, né? É importante que, primeiramente, eles sejam lidos, né? Validados no sentido de ver se o conteúdo deles, né, tá certo, se todo mundo que leu concorda, né?
essas apresentações que a gente faz são importantes, porque a gente sabe que os relatórios são muito extensos, então é importante também que haja apresentação oral. Mas é importante também a leitura. E aí, assim que aprovados, a audiência pode ocorrer, né? Então, a gente reforça, considerando que se a audiência for ocorrer no dia 9, até o dia 8, até o produto G tem que estar aprovado. O produto E, ele é o principal, né? Que é o que contém, de fato, as ações. O F, ele é mais uma planilha que a gente gera para quando o plano tiver para ser executado, ele já se tornar uma lei, ele é uma planilha que vai permitir um técnico da prefeitura acompanhar a execução de todas as ações que a gente propôs. Então, é mais uma forma de acompanhamento, o produto F, que a gente já entrega, né? Uma sugestão de como acompanhar a execução do plano. Mas o produto E é que contém, de fato, as ações, né? Então, cada ação é descrita primeiro somente com o nome e o prazo, né? É o primeiro ponto do produto, do documento. Depois tem o que a gente está colocando aí, né? As fichas descritivas. Então, cada ação a gente coloca, faz uma descrição do motivo que a gente propôs, de como executar essa ação, enfim, em que ela está embasada, né? Como eu falei, às vezes em leis federais, às vezes na realidade encontrada especificamente aí. A gente tem ações específicas para cada programa, né? A gente, recordando, a gente estipula o programa de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e um quinto, que chama de desenvolvimento institucional, que é o que a gente considera, inclusive, mais importante, que é, primeiro, criar uma forma de saber gerir o saneamento, né? Antes de já fazer as obras, fazer uma gestão forte, né? Que saiba fazer projetos para essas obras, que tenha capacidade técnica para isso, que saiba buscar financiamentos. Então, depois de uma gestão fortalecida, aí sim as obras elas vão sair com mais facilidade e mais propriedade técnica mesmo, né? Elas vão sair mais prontas, mais corretas, enfim. A gente também propõe ações transversais, né? Que não são aquelas especificamente que um plano de saneamento tem competência para atuar, que elas extrapolam o âmbito do saneamento em si, mas que também tem a ver com saneamento, né? Então, são aquelas ações de talvez buscar parceria com municípios do entorno para buscar consórcios, ou buscar fortalecer as leis de gestão territorial, como, por exemplo, um plano diretor, enfim. O produto também tem o item de orçamento, né, que aí a gente já fala cada custo das ações, né, a gente faz todo um cálculo para cada ação, né, tem ações que não têm custo também, né, mas outras ações têm custo, e existe toda uma ciência por detrás de fazer estimativas de custos em torno de obras, né? Já existem muitas produções, notas técnicas do próprio governo, da Copasa, enfim, que possibilitam que a gente estime, né? Também calculando inflação, enfim, que a gente estime quanto que vai custar uma obra. A gente faz também hierarquização, que é basicamente todo plano de saneamento tem que ter essa parte também da hierarquização, que é também definir, assim, se o município não tiver capacidade financeira de executar todas essas ações, quais seriam as prioridades, né? E aí a gente já adianta que as prioridades que a gente coloca são justamente fortalecer a parte da gestão, porque a gente entende que a gestão ela facilita a execução de obras, né? A gente também coloca várias alternativas de fonte de financiamento, né? Financiamento externo. Financiamento externo é aquele que não é gerado por dentro do município, né? Por taxas, tarifas. São aqueles que o município consegue de fora, né? A própria Funasa é um agente externo de financiamento. Mas a gente coloca várias outras fontes aí de sugestão. E, por fim, toda uma programação, né, de execução. Cada ação, ano a ano, o que a gente sugere que seja executado. A gente pede, né, que vocês acessem o documento
como um todo, que a gente aqui não vai apresentar ele como um todo, porque é uma grande planilha, né? Então, lembrando, né, como eu falei, os 5 programas, a gente trabalha com essa meta que é até 2041, né, que é o final do plano. Mas lembrando, né, muita gente pergunta, não, mas é só 2041, mas a gente estipula também questões que são mais urgentes, a gente fala que tem que ser ocorrer no prazo imediato, questões que tem que cumprir alguma meta de âmbito nacional, por exemplo, o Plan SAB, né? Então, muitas das metas são para 2033, então a gente estipula essas metas. Outras metas a gente tenta buscar, mesmo sendo 2033, a gente vê capacidade do município conseguir cumprir antes. Então, tudo isso foi estipulado desde o outro produto, né? A gente discutiu essa questão das metas desde o produto D, né? Na outra reunião que fizemos. Aí está um exemplo, né, de como a gente primeiro descreve as ações do produto uma a uma, antes de ser descrita mesmo, a gente coloca só o nome delas e o prazo, né, que elas devem ocorrer. Então, né, o prazo é colocado coloridinho, né, aí como vocês veem, não é colocado o ano a ano, mas é colocado pelo menos se está no prazo imediato, curto, médio ou longo, né? E muitas delas elas são preenchidas todos os prazos, né? Que são aquelas metas que a gente coloca que tem que ser ações contínuas, né? Aquelas que tem que ser mantidas continuamente, ou também são ações intercaladas, né? Por exemplo, revisão de um plano, né? O plano tem que ser revisto a cada 10 anos e a gente sugere que seja, na verdade, é por lei, né? Tem que ser a cada 10 anos, mas a gente sugere que seja a cada 4 anos, uma revisão que seja anterior, inclusive, ao município estipular o plano plurianual, né? Que é a definição do orçamento básico do município para cada 4 anos. A gente sugere que ocorra uma revisão anterior à definição desse plano plurianual, para que aí o plano plurianual já seja construído tendo em vista as necessidades do âmbito do saneamento, né? Aqui está um exemplo de ficha descritiva, né, que a gente faz para todas as ações. Aqui a gente pegou um exemplo que é importante para a cidade, né, que é a ação, cada ação tem um código, né, no caso essa ação é a AES6, que é a de executar o projeto de implantação da estação de tratamento, né, da cidade, incluindo a regularização ambiental, né, porque as estações de tratamento também têm que passar pelo processo não só da obra, mas também da regularização ambiental, porque, né, ainda assim é uma obra que demanda esse processo. E aí a gente faz toda a descrição, né, que a gente fala após a realização de projetos elaborados e aprovados com a participação popular, deve proceder à ação, à execução dessas ações estruturais. A prefeitura, né, é responsável pela execução do projeto, uma vez que se trata de um convênio celebrado com a Funasa, né? No caso, o município já houve, né, um repasse inicial para essa ação ocorrer, né, um repasse financeiro. Por isso que nesse caso, né, a gente acha que o município tem condição de já começar num prazo curto, né, desde que regularizando a situação. A gente sabe que a situação está um pouco travada por causa da empresa que ganhou a licitação, enfim, para executar essa obra, mas que o município já tem condição de executar isso em um prazo curto, né? E aí a gente faz a descrição de como deve ser feito, né, cada ação. A gente também coloca o local, né, a área, a comunidade, a natureza da ação. A gente divide muitas ações em ou estrutural, que é aquela ação que é obra, né, estrutural, de estrutura mesmo, ou estruturante, né, que é aquela ação que envolve mais uma gestão em torno do saneamento, e não necessariamente uma obra. E aí o agente responsável, né, no caso é a prefeitura municipal, porque é ela que é responsável pelo esgotamento na cidade. No caso já do abastecimento de água, muitas das ações o agente é a Copasa, por exemplo, né? E as parcerias mobilizadas, né? Então, o Conselho de Saneamento Básico, o CODEMA, Departamento de Serviços Urbanos, né? As secretarias
da prefeitura em torno dessa ação também. Então, aqui está um exemplo, né? Mas todas as ações que a gente coloca, elas têm umas fichas semelhantes a essa, que descreve como que a ação deve ser feita e tudo. É também feito um orçamento, como eu falei para vocês, né? Aí na tela de vocês, principalmente quem está no celular, a letra deve estar ilegível, mas depois vocês vão ter acesso à planilha toda que a gente fez, esses cálculos, né? Então, cada ação tem uma coluna para o prazo que ela tem que ser executada, né? Por exemplo, a AES6, né? Que foi a ação de implantação da estação de tratamento. É a primeira linha, né? Para quem está com mais dificuldade de ler, é a primeira das linhas. A gente coloca um prazo, que é de imediato a curto, né? Entre 2024 e 2026. E a gente faz uma projeção de custos, né? Ele é um custo que acabou sobressaindo ao próprio financiamento que o município conseguiu, mas a projeção que a gente faz de uma estação de tratamento para uma cidade com o porte populacional que tem em Turvolândia, a partir, né, são estimativas que a gente faz das notas técnicas que existem, que permitem que a gente estime custos de estações de tratamento, a gente chegou no valor aí de 6 milhões, né? O município atualmente ele arrecadou um pouco mais de 4 milhões para fazer essa obra. E aí assim segue para todas as demais ações, né? E a gente orça. Então, tem uma coluna final que é a memória de cálculo, né? Que é muito importante para aquele, principalmente para o técnico que já tiver em mãos para executar o plano, ele vai ver como que a gente calculou cada ação, né? Porque isso vai permitir também que o município tome conta de já projetar quais serão os custos futuros que ele vai ter que lidar também, né? Então, essa memória de cálculo ajuda, principalmente nos momentos de revisão do plano também, né? Que, né, enfim, são estimativas, muitas vezes elas podem passar por alterações. Então, como eu falei, também tem essa etapa da hierarquização, que a gente coloca quais ações são mais prioritárias, quais projetos são mais prioritários que outros. A gente faz, aí vai estar ilegível para vocês, porque é uma tabela maior, mas o que importa dizer, né, que está lá no produto que aí nesse plano de execução que a gente coloca, tem uma linha para cada ação e cada ano, né, que ela tem que ser executada, se ela tem algum custo, qual ano que a gente projeta que esse custo ocorra. E aí, no fim, né, tem uma estimativa de ano a ano qual vai ser o custo do plano de execução do plano completo, né, considerando cada ação, depois a gente soma, né, e ano a ano tem um custo colocado. Essa é a apresentação um pouco mais geral, a gente vai falar agora de cada programa especificamente e do orçamento para cada programa. Antes disso, tem alguma ponderação que vocês queiram fazer? Bom, se não, a gente vai partir agora para apresentar, então, cada programa, dos 5 programas, né, desenvolvimento institucional, água, esgoto, água da chuva e resíduos. Sim? Alguém falou alguma coisa? Se falou, não estou ouvindo mais. Vocês me escutam? Sim, Bruno. Então, Quem tá. começou a falar está sem o nome escrito, então eu não consegui identificar quem é. Ah, sim. Bom, se for algum problema do microfone, ou você pode usar o chat, ou também pode interromper depois quando o microfone ligar. Sem problema. Vamos começar a descrever, então, por alto, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas descrever por alto o primeiro programa e algumas das ações do Programa de Desenvolvimento Institucional, né? São no total de 28 ações, né?
divididos em alguns projetos, como vocês podem ver aí na tela, né? Tem o projeto mais focado em implementação de instrumentos da política municipal de saneamento básico, né? Que é algo que a gente sugere que seja instituído em conjunto com o plano, com a lei do plano municipal, né? Outros projetos de implementação e consolidação de instrumentos normativos, outras pensando já em estrutura institucional de gestão, né? Então, como talvez adequar, né? A prefeitura tem toda uma estrutura, né, para todos os serviços dela, né? Seja na parte da educação, como o Cassiano, seja em todos os âmbitos que a prefeitura tem, né? A gente sugere uma readequação na parte do saneamento básico, né? Que haja principalmente um setor voltado para o saneamento básico. Essa já é uma das sugestões principais desse plano, se não a principal desse plano. Enfim, tem uma parte que também um projeto que já foca na sustentabilidade financeira, né, dos serviços, e outras de educação popular, né, em saneamento, educação ambiental como um todo, e uma parte que seja integrar também com os serviços da saúde. A gente orçou esse programa como um todo em 8 milhões. É importante que a gente lembre também que 8 milhões muitas vezes parece muito, né, principalmente para um município de pequeno porte, mas nós vamos discutir aqui também que o plano como um todo ficou um plano viável financeiramente de ser executado, principalmente porque a gente estipula esses valores altos, mas há que se lembrar que são diluídos em 20 anos, né? E aí a gente separou 5 ações, né, para a gente apresentar desse programa. A primeira, ela é essencial, inclusive, para o plano, né, ela é parte do plano ser instituído, porque ao instituir um plano de saneamento, a gente sugere que imediatamente também, junto com toda a política, que é outro instrumento, né, de saneamento, nós vamos mandar, inclusive, para vocês do município, exemplos de projetos de lei, de planos municipais, de políticas municipais também. Então, ao instituir o plano, também buscar instituir um Conselho Municipal de Saneamento Básico, né? Ele é uma importante instância da sociedade poder controlar, né, as ações e os gastos em torno do saneamento, e também tem se tornado uma forma do município, uma condição, né, assim como o plano, do município receber alguns recursos, né? A gente é possível que esse conselho seja instituído também por dentro do CODEMA ou de outro conselho, né? O município já tem o conselho, atualmente existe o Conselho do Meio Ambiente, existe o Conselho da Saúde, mas a gente sugere que o Conselho Municipal de Saneamento Básico seja instituído por dentro do CODEMA. É possível que ele seja instituído sozinho, né? O Conselho de Saneamento por ele mesmo, mas a gente também sugere que há essa possibilidade de instituí-lo por dentro do CODEMA, pensando também na dificuldade que seria de mobilizar, né, todos os atores sociais, a população também em torno desse conselho. Talvez já esteja difícil de mobilizar, né, enfim, Copasa, população para o CODEMA, então se cria também outro conselho, é possível que ele fique esvaziado. Então, na verdade, a gente pensa que também seria uma forma de fortalecer o CODEMA e fortalecer o Conselho de Saneamento Básico, criá-lo em conjunto do CODEMA. Claro que o financiamento que vier para o saneamento básico, ele não se mistura com os financiamentos em torno do meio ambiente, mas, enquanto instância de controle social, é possível, é viável e talvez seja o melhor para o município, né? A gente coloca como sugestão que ele seja junto do CODEMA. Outra ação é uma ação de cadastro inicial, que a gente acha muito importante para executar todas as obras que a gente coloca depois como sugestão, é a existência de um cadastro mais minucioso, né? Porque a gente fez um trabalho de campo que a gente passou em vários bairros rurais e nos bairros urbanos, mas não há ainda um cadastro das famílias e das soluções de saneamento utilizadas, né? A gente tem uma noção ampla, né, de, por exemplo, as soluções
mais amplas em torno do esgotamento na zona rural é a fossa, né? A fossa rudimentar. Há essa noção mais ampla, mas a gente sugere que para haver, né, para poder ser feitos estudos, projetos de obras, né? Porque uma obra tem o projeto dela executado, tem que ter um cadastro mais minucioso, né? E aqui a ação que talvez seja uma das principais, né? Que é definir, estruturar e manter o órgão responsável pela gestão do saneamento. Essa é a ação que daqueles 8 milhões que a gente apresentou antes, ela toma grande parte do que a gente orçou, né? O município vai ter, principalmente a prefeitura, ela vai ter a liberdade de definir e estruturar esse órgão como achar mais viável, né? Mas a gente faz uma estimativa que inclui a contratação de 2 engenheiros e de 2 técnicos, né? A gente achou mais viável financeiramente. A gente sabe que para um município é custoso a contratação desses quatro. Muitas vezes podem ser pessoas que já estão contratadas, né, ou concursadas dentro da prefeitura, mas a gente sabe que é custoso a contratação de 4 pessoas. Mas olhando um plano como um todo que tem muitas obras, a gente fez uma análise que é menos custoso ter já essas pessoas contratadas que executem várias das ações do plano, do que contratar, terceirizar vários dos serviços para que eles sejam executados, para fazer projetos de obras, fazer os próprios cadastros, enfim, para fazer a gestão do saneamento no município. Mas, lembrando, o município tem a liberdade, a gente faz a estimativa de custos, mas a gente coloca como central que o município, a prefeitura, tenha um setor específico para o saneamento, porque vai facilitar bastante para o acompanhamento da execução desse plano todo que a gente propõe, né? Enfim. Outra ação importante é até uma pena, não sei se tem algum representante da Copasa aqui na reunião, que eu não estou vendo a tela, mas tem, Vitória, você está vendo? Alguém que Bruno, chegou depois? só se for alguém que está escrito Felogixi, mas quem é da Copasa mesmo, não estou vendo. Bem, e no YouTube também não está participando. Bem, a gente pede, né, inclusive esqueci de dizer, o pessoal do YouTube manifestar, quem estiver acompanhando, né, manifestar quem é, participar. Mas o pessoal da Copasa tem sido muito próximo da gente, né, pena que eles não estão, porque essa ação é importante e ela é de caráter imediato, né, que envolve uma adequação à legislação federal, né, ela é de caráter imediato mesmo, que o prazo dessa legislação inicialmente é o final do mês que vem, que é a ratificação do contrato entre o município e a Copasa, que é necessário porque o contrato é feito na forma... É uma questão mais jurídica inicialmente, porque é feito na forma de contrato de programa e o governo federal extinguiu, quer que se extinga essa forma, que seja feito o contrato de concessão. É uma questão jurídica, mas que envolve uma questão mais importante, que é o município reafirmar com a Copasa, em forma de contrato, que sejam estipuladas metas para a Copasa cumprir, né? A gente sugere fortemente que sejam as metas estipuladas neste plano aqui, né? Então, aí cria um contrato mesmo em que a Copasa tem que cumprir as metas colocadas, né? Alguém, né, da prefeitura sabe se já foi feita alguma movimentação em torno disso? Eu sei que o pessoal da Copasa tem ciência da necessidade dessa ratificação, mas vocês sabem se já começou uma movimentação em torno disso? Bruno, Sim. já foi começado, sim, a conversar sobre isso, mas não tem nada finalizado, Estipulado. acordado, não, sim. Uhum. Bom, então é importante até a gente, né, por ela ser uma ação bem imediata, a gente retomar esse assunto para, né, vocês também verem com a Copasa se eles
já tem isso mais adiantado, né? Porque também a Copasa é obrigada, tanto o município quanto a Copasa, eles estão sendo obrigados a fazer essa adequação. Aí vale a pena, então, também o contato com a Copasa, né, para desenrolar isso. E aí, ressaltando, né, a importância do plano estar sendo finalizado em conjunto com essa ratificação do contrato, é que é interessante que as metas colocadas aqui sejam colocadas para que a Copasa cumpra também no contrato. Outra ação importante é desenvolver estudos em torno das cobranças feitas no município, né? A gente sabe que a Copasa, ela já tem uma cobrança específica que vem de âmbito estadual, né? Da agência reguladora, a ARSAI, a cobrança da Copasa é nesse âmbito. Outras cobranças, né, como a taxa que vem no IPTU para a limpeza urbana e a coleta de lixo e também para o serviço de esgotamento sanitário, né, da coleta dos esgotos, elas vêm no IPTU, e a gente sugere que sejam desenvolvidos estudos mais aprofundados que envolvam entender a capacidade de pagamento da população, conseguir difundir na população a cobrança social, né, a tarifa social, conseguir, inclusive, criar essa modalidade também, porque essa modalidade só existe, por enquanto, na cobrança de abastecimento de água, né? E também que esses estudos sejam feitos para uma forma de que os serviços do saneamento, né? E aí a gente inclui também um serviço que não há cobrança e que esses estudos, junto com a população, vão apontar se há necessidade também do serviço de drenagem, né, e manejo de águas pluviais. Então, sempre focando a necessidade de que a população não recai sobre ela também algo mais oneroso, mas também de que os serviços que a gente, inclusive as ações que muitas das quais a gente sugere, nem sempre vão ter financiamentos externos, né? Então, criar possibilidades de que o município também consiga ser sustentável financeiramente é muito importante, né? Então, é outra ação que a gente sugere que sejam feitos esses estudos, que haja, inclusive, audiências em torno dessas ações. Alguma dúvida em relação ao desenvolvimento institucional, né? A gente só apresentou 5 das 28 ações. Mas alguma dúvida, não só dúvida, né? Comentário. Não, tá tranquilo. Beleza. Então, a gente já vai para o abastecimento de água, né? Que aí é interessante, né? A gente não calculou os custos da Copasa. Porque a Copasa tem a modalidade os custos que a gente estima, a Copasa tem outras formas de estimar e também de outra equipe técnica, né? Então, muitas vezes, os custos são outros para a Copasa. Então, a gente prefere só estimar o que seria da prefeitura mesmo, né? Que também não cria um inchaço no orçamento, né? A gente mostra a realidade mesmo. E aí, sendo assim, é um programa que está pouquíssimo oneroso, né? Pensando em 20 anos, ele não atinge 1 milhão. Então, primeiro, isso demonstra a importância, às vezes, né, da concessão dos serviços. A gente sabe, né, há críticas, há ainda defeitos que a gente constatou nos serviços colocados da Copasa, né, o atendimento ainda feito de forma muito curta, né, 2 horas por dia, o que dificulta, às vezes, os próprios técnicos da Copasa de saberem dos problemas que estejam ocorrendo em algum local. Mas a gente também vê o desenvolvimento, né, que a Copasa assumiu em 2015, um sistema que tinha sido construído pela prefeitura, que era gerido antes pela prefeitura. Mas a importância, às vezes, de que os serviços sejam prestados, né, sejam concedidos para terceiros, né, para outros prestadores, porque isso né, é um custo a menos para a prefeitura. Então, mas ainda assim a prefeitura é responsável pela zona rural, né? E na zona rural
O que é mais difundido são as soluções individuais, né? Soluções individuais são, como a gente falou em outras apresentações, né? Cada proprietário ou um conjunto de proprietários costuma ter uma mina, um poço, uma cisterna, da qual bombeia ou por gravidade chega até as residências e outros pontos de água que eles precisem, né? Somente em Dourados, né, nas vilas mais concentradinhas ali de casas, em Dourados e Catanduvas, que a prefeitura tem alguma responsabilidade, tem a titularidade, né, dos serviços, ela presta lá. Né? Em Dourados tem um representante, né, um funcionário da prefeitura que gere. Em Catanduvas não chega a ter necessidade disso, porque a bomba ela é automática, né? Então, quando a caixa d'água está cheia, a bomba já para de bombear. Então, os próprios moradores ali, às vezes, sabem ligar a bomba mesmo quando cai energia, enfim. Mas ainda assim, a prefeitura tem responsabilidades diversas, né? De manutenção, necessidade, às vezes, de trocar uma estrutura, né? Seja uma bomba, um poço, regularizar, fazer a regularização ambiental dos poços, enfim, a prefeitura é que tem essa responsabilidade por lá. Então, antes de qualquer melhoria, né, a gente sugere que seja feito um cadastro técnico e um mapeamento dessa rede, né? Então, saber certinho onde que passa o cano, né? Muitas vezes ele é junto à rua, mas nem sempre. Então, são coisas que são simples de serem feitas, né? A gente coloca um nome, cadastro técnico, mapeamento digital, mas são coisas simples. E é uma ação que está em conjunto com aquele cadastramento que eu apresentei no outro programa. Outra questão importante que a gente sugere, né, é para a Copasa cumprir nesse caso, estreitar a comunicação com os usuários do sistema, que a gente acha que ainda está um pouquinho precisando melhorar, especialmente na sede, e capacitar continuamente a população sobre cuidados com a água ofertada e com a solução adotada em seu domicílio. Então, a Copasa também promover, né, sessões explicando algum problema que esteja acontecendo, ou, enfim, ensinando também a população a detectar algum extravasamento, enfim. Executar outra ação, né, a 13. Executar projeto para substituição de trechos antigos, né? Ainda tem na cidade, a rede da cidade tem alguns trechos que são mais antigos, então a Copasa tem que buscar fazer um projeto para substituir gradualmente, né? Que também não dá para quebrar a cidade toda, o asfalto todo, mas substituir os trechos que estão mais antigos, que a rede antiga, né, vai ficando perdendo mais água, né, ao longo do bombeamento. Outra ação é buscar parcerias para ampliação do tratamento de água em âmbito intradomiciliar, né? O que é isso? É que a gente sugere fortemente, né, que parte do acesso à água, ele também inclui o tratamento da água, né? E nos termos técnicos, legais, né, a água que vem da mina, que é o consumido na zona rural inteira, ela também precisa de algum tipo menor de tratamento, não precisa estar longe de ser uma estação de tratamento, né? Mas precisa de alguns tratamentos que dentro do domicílio mesmo a pessoa consegue fazer. Então, seja uma conscientização sobre a importância do filtro de barro, ou talvez da fervura. A fervura elimina muitas vezes, né, bactérias que estão na água, porque principalmente, né, em âmbito domiciliar, às vezes a mina ela está próxima da fossa, né, então tem esse problema. Às vezes, no caso também, a aplicação de cloro, se as pessoas tiverem acesso a isso e souberem aplicar corretamente, né, porque muitas vezes são questão de 2 gotas do produto, né, disponibilização do produto, são questões simples que às vezes podem ser feitas com parcerias, né, tanto de algum programa muitas vezes, que bom que o Davidson está aqui, inclusive, né, porque a Emater costuma ser esse agente de difusão na zona rural desses programas, e muitas vezes o programa ele é mais de conscientização, né, porque no caso de conseguir um filtro de barro é mais uma responsabilidade individual, né. Outra ação que a gente propõe é a 20, né, é a regularização ambiental das captações de água, né.
Então, mesmo na sede, uma das captações ainda não, ela está em processo de regularização junto com o órgão ambiental do estado, né? E a gente também coloca que as captações de Dourados e Catanduvas sejam regularizadas junto ao órgão ambiental, né? Ou seja, que seja concedida a outorga a elas. É um processo simples também, é muito pouco custoso e que principalmente tendo já uma equipe dessa nossa proposta de ter um setor específico em saneamento, isso é feito de forma muito fácil e pouco custosa. E a última que a gente coloca para a água é elaborar e executar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as estações de tratamento de água da sede, né? Tem 2 estações, com a destinação adequada para os resíduos gerados. Então, a de responsabilidade da Copasa é essa, né? Eles estão cientes, né? Isso está em legislação, eles estão cientes que há necessidade deles se regularizarem quanto a isso, porque, por enquanto, o que são os resíduos, né? Não é só o lixo gerado ali nas lixeiras, não. É principalmente um lodo que fica, né? Porque o tratamento da água, ele acaba que várias partículas, elas decantam e ficam no fundo dos tanques, e elas têm que ser retiradas depois, né, de tempos em tempos, mas elas não podem ser descartadas da forma como são atualmente, né? Que é na rede de esgoto ou na rede de água da chuva. Elas têm que ser descartadas de forma correta, esse lodo, né? Então, isso a Copasa ainda vai ter que se adequar também. Essa é uma palhinha, assim, do programa de abastecimento de água. Alguma consideração sobre o que eu falei? Bom, então Não. podemos passar. Alguém vai falar? Não, disse que não. Então vamos passar para o programa de esgotamento, Vitória? Vamos sim. Bem, o programa de esgotamento sanitário, a gente definiu aí 22 ações, nós distribuímos em 7 projetos, como vocês podem ver nessa tabela. Todas essas ações elas foram baseadas ou em fragilidades ou em potencialidades que a gente identificou no município, né? Todas têm seu determinado prazo, orçamento, assim como o Bruno já havia explicado anteriormente, né? Como em Turvolândia, a prefeitura, que é a prestadora do serviço de esgotamento sanitário, não há com quem dividir, né, as responsabilidades pela execução das ações, ao contrário do que é feito em abastecimento de água, né? Que é a Copasa quem faz a prestação de serviço aí na sede. Mas bem, a gente consegue ver aí que o orçamento total do componente de esgotamento ele está em torno aí de 12,7 milhões, né? É um orçamento alto, mas se a gente considerar aí a diluição em anos, né, nos 20 anos aí do PMSB, são 638 mil reais por ano, né? As ações que mais impactaram para esse orçamento, né, ser mais volumoso, são essas ações que eu identifico aqui nesse resumo, né? A ação ES6, que é de execução de projeto de implantação da estação de tratamento de esgoto para a sede. Só essa ação ela gira em torno de 5 a 6 milhões de reais, né? Lembrando que a prefeitura já tem um financiamento junto à Funasa, né, no valor aí de aproximadamente 4 milhões. Então, boa parte já possui, né? E, inclusive, a gente coloca aí como uma ação de imediato a curto prazo por já ter esse convênio, né, celebrado, já tem uma empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto da ET, né? Mas, em princípio, a gente coloca como a primeira ação, né, do programa essa S1, que é realizar e manter atualizado o cadastro técnico, assim como em água, em esgoto também, fazer todo o mapeamento da rede coletora de esgoto, né, na sede, para saber onde que está, como que está a situação, né, como estão as ligações, economias, e esse cadastro ele tem que ser mantido atualizado durante todo o período, né, do plano. A gente coloca também uma ação aí, a ES3,
que é de realizar estudo de viabilidade técnica financeira, né, para saber aonde é melhor instalar sistemas coletivos ou soluções individuais na área rural. Em Turvolândia, a grande maioria, né, da população ou tem fossas rudimentares, né, ou destina o esgoto diretamente para o rio, né, a gente sabe que são formas inadequadas, né, de dar escoamento, né, ao esgoto. Então, a gente sugere que seja feita essa ação para basear os futuros projetos, né? A gente orçou inicialmente soluções coletivas descentralizadas, né? Ou seja, ter mini ETs